Olá, bom dia, paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida. Bom dia, dia 18 de março de 2021, uma quinta-feira que o Senhor já derramou, já providenciou, já estabeleceu sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e nós estamos sempre na presença do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, né? Já estamos aí nos últimos não, mas da metade para frente, né? Dos capítulos de Mateus, são 28 capítulos, já passamos pela metade, capítulo 14, e agora estamos no finalzinho do capítulo 15 de Mateus. Mateus fala sobre Jesus, o rei, o prometido rei. Ele fala sobre reino, né? E o reino dos céus é como se fosse, é semelhante como, né? Você sempre vai encontrar essa perspectiva do que significa o reino dos céus. E nós estamos no capítulo 15, já passamos por todos os capítulos, né, que até aqui o Senhor foi conversando conosco, ministrando, falando a respeito. Capítulo 1, 2 e 3, os preparativos e o próprio nascimento de Jesus Cristo, a biografia de Jesus. Depois capítulo 4, entre finalzinho de capítulo 3 e capítulo 4, é exatamente o chamado do Senhor Jesus e também a conexão com o ministério de João Batista, o reino, né, que está como resultado do arrependimento, o sentimento do arrependimento. Arrependei-vos, pois vos é chegado, ou está próximo o reino dos céus. Capítulos 5, 6 e 7 é o Sermão da Montanha. Capítulo 8 e 9 é o médico dos médicos saindo com seus residentes para uma visita, né, monitorada sobre o mundo, né, a cura, a manifestação de Jesus e principalmente o cumprimento da sua palavra, dos estatutos e da Constituição estabelecida, né, em Mateus 5, 6 e 7, que nada mais é do que Jesus revisitando a lei do Senhor, que principalmente está em Êxodo 20, 21, 22 e 23. Agora, falando de Mateus capítulo 10, é o chamado dos discípulos, dos seus residentes, né? E depois capítulo 11, capítulo 12, o Senhor Jesus tem os embates, né? Sobre, primeiro capítulo 11, saindo pelas cidades a pregar o evangelho, principalmente nas cidades das quais os seus discípulos originavam, né, a origem deles, da onde eles nasceram. E depois o capítulo 12 já é um embate muito sério sobre situações e o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, a perseguição. Senhor Jesus é colocado, convidado, né, ou expulso da sinagoga, é convidado a se retirar, e aí também tem um embate por causa do sábado, e toda essa situação. Aí vem o capítulo 13. Capítulo 13 é vamos dizer assim, o segundo ciclo, eu poderia chamar, do ministério de Jesus, porque até o primeiro ele ensina, ele fala. A partir do capítulo 13 ele se propõe a ministrar apenas por parábolas. Sempre que o Senhor Jesus falaria ao povo a partir do capítulo 13, para o coletivo, e principalmente, claro, porque compondo a multidão também estavam os fariseus, os doutores da lei, os anciãos do templo. Então ele começa a falar de parábolas, tanto é que o capítulo 13 tem as célebres 7 parábolas do Senhor Jesus, sendo que a primeira fala de o reino é semelhante, né? Desculpe, a primeira parábola é do semeador. A parábola do semeador é a linha, né? É a linha condutora, é a linha de pensamento sobre as parábolas, é a régua, né? Então é a parábola do semeador. E depois vem as outras 6
parábolas que são: o reino dos céus é semelhante a... né? E aí fala sobre o joio e o trigo, fala sobre a grande pesca, fala sobre a pérola de alto valor, fala sobre o tesouro escondido e assim por diante. Já Mateus capítulo 14 fala sobre a morte de João Batista, de como foi a morte de João Batista, qual foi o motivo, a inspiração para que João Batista fosse decapitado e entregue numa bandeja a Herodias, né, que era a mulher do irmão de Herodes, mas que agora o Herodes havia tomado ela para ele, mesmo sendo sua sobrinha e ao mesmo tempo sua cunhada. Então, João Batista, porque apontou o dedo para ele, falou que ele estava pecando, ele pega e inspirado por Herodias através da sua filha, que Herodes desejou, veja só a promiscuidade em que nível está. E aí Herodes, né, manda matar João Batista. Dentro dessa linha de raciocínio, é claro que os discípulos ficaram, né, apreensivos, os discípulos de João Batista muito mais, e aí Jesus começa uma nova etapa no seu ministério. Agora, capítulo 15, aí fala sobre a Jesus e a tradição dos anciãos, e o que significa, a gente conversou bastante, existe uma tradição que é uma postura que nos leva aos propósitos de Deus. Então essas tradições são saudáveis dentro de uma geração, dentro de uma cultura, é saudável, não é que não seja na sua totalidade ruim. Mas também Jesus fala da tradição que é empecilho, porque a tradição fica acima da lei, acima da palavra de Deus, acima dos estatutos, né, de Moisés, 613 estatutos de Moisés, e aí Jesus pontua isso e sublinha essa diferenciação, que é necessário haver um discernimento. E depois tem a mulher cananeia, né, que é a mulher cirofenícia, como diz o Evangelho de Marcos. E aí depois tem essa passagem que nós vamos ler agora. Vamos lá? Mateus capítulo 15, do versículo 29 em diante. Mateus 15, do versículo 29 em diante, diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Bom, num primeiro momento, à primeira vista, o que parece aqui nesse texto é que é exatamente, né? Quer dizer, o mesmo Jesus, os milagres, as maravilhas, os sinais, os prodígios, mas a gente vai daqui a pouco entrar na segunda multiplicação dos pães. Então, deixa eu já destacar um ponto muito importante que a gente não pode passar desapercebido. Por quê? Porque isso faz total diferença. E isso significa muito para nós, como a pregação do Evangelho, que é o Evangelho que não tem barreiras, que não tem limites, não tem território, não tem uma geografia, não pertence a uma nação, um reino, um povo, mas é o Evangelho daqueles que se propõem a abrir os seus corações. Por quê? Se a gente volta lá em Mateus capítulo 5, só para a gente lembrar, diz aqui assim o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então aqui, o Senhor está exatamente falando quem tem a identidade do reino dos céus, né? Quem é o cidadão no reino dos céus? Quais são, né? Quais são os seus atributos enquanto cidadão dos céus? Quais são as suas características? Ou seja, aqui o Senhor Jesus está fazendo exatamente a cisão entre... A gente falou agora há pouco de tradição, aqui é tradição no sentido negativo, tá? No sentido desfavorável. Então o Senhor Jesus está fazendo a cisão entre tradição, raça, né? Aqui não é mais destacado tão somente o povo por causa da sua raça, por causa da sua cultura, da sua tradição, dos seus hábitos, ou tão somente, entre aspas, o cumprimento de uma lei pela letra e não pelo sentimento. Porque a lei aqui, ela é observada pelo sentimento, não pela letra da lei. Porque na letra da lei, se observarmos somente a letra da lei, ela nos levará à morte. Mas se nós observarmos a lei através do sentimento de Jesus Cristo, ela nos levará à vida eterna. Por quê? Porque aqui o Senhor está fazendo exatamente essa cisão. Ele está estabelecendo um divisor de águas até aqui. O cumprimento da letra da lei, a prática tão somente. Poderia ser alguma coisa boa e excelente. A partir daqui não. Por que a partir daqui não? Porque agora precisa de um sentimento, um coração. O Senhor fala ao nosso coração e não pura e simplesmente a nossa razão. Obviamente, né? Precisamos da razão para entender. Mas precisamos do quê? Desse sentimento real, maravilhoso, poderoso, de desejarmos as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia fala lá no profeta Jeremias que o Senhor vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Por quê? É uma nova etapa. É a revisitação da lei, é a ressignificação de todos os parâmetros, né? Os paradigmas da lei judaica, agora para uma nova etapa. É por isso que eu falei para você que o Senhor Jesus nada mais é do que o judaísmo na sua plenitude. O judaísmo na plenitude se chama Jesus Cristo. Obviamente, se houvesse uma mente mais, né, mais saudável em relação às coisas do Senhor Jesus, e a cultura, a religião judaica, não seria necessário a divisão de judeu e cristão. Isso acontece por causa do limite humano, não por causa de alguma ordem, de algum estabelecer do Senhor. Por quê? Porque Jesus é a plenitude do judaísmo. O judaísmo sem Jesus, ele está, vamos dizer assim, capenga, né? Coxo, manquejando, porque Jesus é a plenitude do judaísmo. Seria tão bom se nós entendêssemos isso. Claro que alguns até tentam na narrativa, quando eles falam a tradição
judaico-cristã, né? Você ouve alguns até pregando a respeito, né? Que eu acho assim, esse tipo de destaque tão saudável. Por que judaico-cristã? Porque é uma linha de raciocínio, é todo um desenvolvimento. E quando você percebe que Jesus não está depreciando a lei, ele não está banalizando a lei, mas pelo contrário, ele fala que ele veio cumprir a lei, porque ele fala no sentido de sentimento da lei, e não apenas da letra da lei, mas tendo uma conexão no meu sentimento, no meu coração, no meu desejo de praticar a chamada lei, agora revisitada, agora, né, estabelecida, ressignificada em Jesus Cristo, que faz total diferença. E essa lei, que até então a prática, entre aspas, seria suficiente, agora não será mais. Por quê? Porque a Bíblia fala que eu preciso esconder a palavra do Senhor aonde? No meu coração. Então eu preciso o quê? Temperar essa lei com o meu desejo, com a minha satisfação, com a minha alegria, com a minha bem-aventurança, ou seja, com a minha felicidade em cumprir os estatutos do Senhor. Então, veja que maravilhoso e por que é tão importante essa passagem para nós entendermos isso. Veja o que diz a palavra e agora que você recuperou a sua memória em Mateus capítulo 5, vamos para Mateus capítulo 15, versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Então eu já falei para você que naquela cultura, e até os dias de hoje, tá? Naquela região, na cultura, vamos chamar assim, asiática, o sentar-se significa que a pessoa tem uma coisa muito importante para falar. Sentar-se significa, opa, todo mundo vai ficar quieto. Porque aquele que tem autoridade detém o domínio e o poder na palavra. Exatamente Jesus Cristo. Ele é a palavra, né? Ele é a plenitude do judaísmo. Ele é a lei. Ele é o Antigo Testamento. Ele é o Novo Testamento. É por isso que eu sempre falo para você, Jesus é o sábado. Jesus é o cumprimento de todos os estatutos. Jesus ele converge toda a tradição e toda a lei dos antigos. Todas as palavras proféticas, todas as palavras ensinadas. Claro, como nós já lemos, se foi Deus que plantou através do homem, então tem nome, Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Jesus é incorporação. É o incorporar de toda letra, de toda lei, de toda tradição, de toda revelação profética. E presta atenção o que para nós é importantíssimo no alimento da nossa fé do dia de hoje, que é o seguinte. Mateus capítulo 15, vamos voltar à história da mulher cananeia, não para falarmos mais sobre a história dela, mas só para a gente lembrar de alguns momentos importantes. Olha só. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então significa que Jesus não está mais no mar da Galileia do lado hebraico, do lado do território de Israel. Não, ele está do outro lado. Ele está nas regiões de Tiro e de Sidom, além da margem do mar da Galileia, mas do outro lado. Ele lá não está mais do lado de Israel, ele está do lado de Tiro e de Sidom. Eu já falei para você, né? Desse mesmo lado está Genezaré, que alguns chamam de Gadara, outros chamam de Genezaré, não é? Eu já falei para você. Então, Jesus está do outro lado. Seria ali próximo da Jordânia,
onde hoje seria chamado da região dos árabes, né? Então, você percebe que Jesus está do outro lado. Então vem a mulher cananeia, ele conversa com a mulher cananeia, por causa da fé da mulher cananeia, né? Ou de como diz lá Marcos, da mulher Ciro-fenícia, de cultura grega. Ele ministra, né, a libertação da sua filha e ao mesmo tempo cura a sua mãe. A gente já entendeu por quê? Porque ela vive uma libertação de toda a sua contaminação espiritual. Então você perceba que Jesus está ainda naquela região. Então vamos lá no texto. Partindo Jesus dali, o que está dizendo, Jesus está saindo da região de Tiro e Sidom. Foi para junto do mar da Galileia. Não fala que ele passou para o outro lado de Israel. Ele continua naquela região que é, vamos dizer assim, que é diferente de Israel. Aos olhos judaicos, essa região seria chamada de uma região gentílica, ou de uma região pagã, porque é um povo que não serve a Deus, que não mantém, que não observa as leis do Senhor, as leis de Moisés. Claro que conhece a história, com certeza, mas isso não significa que essas pessoas sejam, vamos dizer, tenham essa cultura judaizante. Então é para esse povo que Jesus está falando. Veja só como é parecido com Mateus capítulo 5. Diz assim: e subindo ao monte, exatamente a mesma coisa, né? O que, como dizem os antigos, o que para uns uma pedra, né, uma pedra grande, pode significar um grande obstáculo, para outros é um grande apoio, é um grande fundamento para escalar, né? Porque o alpinista precisa de uma pedra grande. Então é exatamente essa visão. Se para alguns era alguma dificuldade, para Jesus era um ambiente propício para que ele ministrasse a palavra e quebrasse toda e qualquer resistência por causa de território, por causa de região, ou por causa da cultura ou da tradição judaizante, que não permitia que os outros povos vamos dizer assim, se misturassem, porque eles seriam contaminação aos olhos dos hebreus. Mas Jesus está o que agora? Ele está de maneira horizontalizada, trazendo a palavra, não importando a raça, a etnia, a cultura ou a tradição, mas importa o quê? O desejo de ouvir, o desejo de se prostrar, o desejo de considerar Jesus autoridade naquele momento. E veja só o que está acontecendo, olha só. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. E exatamente a mesma coisa. O desprezo das pessoas aqui é o mesmo desprezo das pessoas da outra margem. Porque o ser humano, o gênero humano, ele é igual. A Bíblia diz que eles largaram. Ou seja, deixa eu deixar esse estorvo logo aqui, porque é doente, porque é empecilho, porque está atrasando a minha vida. Então a Bíblia fala que eles largaram, tipo assim, olha, ou é agora ou é nunca. Você vai ficar aqui, e se realmente esse cara não curar, você vai ficar por aqui mesmo. Então a Bíblia fala que os largaram. Creio eu que seja com desdém, com desprezo, com depreciação, por causa das enfermidades e dos problemas que essas pessoas estavam atravessando. Lembre-se que para Jesus não existe isso. Jesus, ele observa o nosso entendimento, o nosso sentimento e a nossa necessidade. Seja qual for a nossa necessidade, porque para o Senhor Jesus não tem necessidade grande, mais importante ou menos importante, porque ele é infinito, ele é eterno. Agora falando como segunda pessoa da Trindade, não exatamente aqui nesse momento, mas de maneira mais ampla.
Então, porque Jesus tanto faz, mas ele sempre vai me olhar com amor, ele sempre vai me olhar com compaixão, ele sempre vai se compadecer da minha situação, da minha dificuldade, da minha tristeza, da minha angústia. Não importa se o meu problema aos olhos do outro é menor ou maior. Para Jesus, todo problema nas mãos dele é uma grande matéria-prima para que o milagre se manifeste. É exatamente o que aconteceu. A Bíblia diz assim: e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam o quê? Aqui que está o segredo desse texto, que é maravilhoso. Diz assim: então glorificavam ao Deus de Israel. Olha que momento impressionante. Jesus está do outro lado, na região de Tiro e Sidom, uma região pagã, uma região gentílica, uma região que aos olhos dos judeus era uma região completamente comprometida, contaminada pelas entidades, como eu já falei para você, né? Pelo Deus da terra, chamado, o principal deles ali naquela época ainda era Baal, fora as outras entidades, mas Baal também era chamado Deus da terra. E Jesus ali tem a constatação, e aquele povo celebra, identifica quem? O Deus de Israel. Ou seja, exatamente o Deus que do outro lado da margem, naquele momento, não estava sendo tão observado assim, tendo tanta importância assim, né? A gente até sabe pelos discursos, pelas narrativas, pelos conflitos que está do outro lado. Enquanto isso, do lado pagão e gentílico, as pessoas que eram, entre aspas, distantes, estavam próximas. Contrariamente à outra margem, daquelas pessoas que estavam próximas, eram próximas, mas estavam distantes. Exatamente o contrário. E elas se maravilharam e exaltaram o Deus de Israel. Exatamente por causa das palavras de Jesus e por causa daquela manifestação da glória e da plenitude do Deus de Israel. Isso é maravilhoso. Parece igual, mas é completamente diferente de Mateus capítulo 5. Porque o Senhor Jesus aqui, ele está quebrando todas as barreiras territoriais e geográficas. Eu creio que quando nós estamos aqui assim, de maneira virtual, nós também estamos quebrando todas as barreiras, né, territoriais e geográficas. Por quê? Porque ainda que estejamos distantes, né, fisicamente falando, mas estamos em comunhão no nosso coração, na nossa conexão, no nosso sentimento de carinho e de expressão da palavra de Deus e de louvor ao nome do grande e eterno Senhor. Glória a Deus, é maravilhoso. Amanhã a gente vai ler mais. Eu quero orar com você. As questões sobre esse momento que nós estamos passando está muito difícil. A gente ouve falar de alguém conhecido, menos ou mais próximo, né, que está em hospital, que está passando pela UTI, questões respiratórias, de equipamento, de hospital lotado, tudo isso que está acontecendo. Então nós vamos orar, clamar pela misericórdia do Senhor. O Marco, que está lá em Sorriso, Mato Grosso,
que está precisando de o auxílio respiratório, também o seu Nelson, que nós estamos orando, o tio Nelson, né, que está precisando também de uma intervenção, né, de equipamento, de respirador, de equipamento respiratório, e também a dona Maria Helena, lá de Vinhedo, que nós estamos orando também, né, a mãe da Tati, e tantos outros que nós estamos colocando diante do Senhor. A Ana Cláudia, cabeleireira, né, eu conheço carinhosamente assim, né, Ana Cláudia cabeleireira, né, que eu falei para você, olha que terrível, ela tem 4 filhos, ela é uma mãe, né, sozinha, que cuida, que trabalha, ela e os 4 filhos, só que ela está na UTI por causa da Covid-19. E um dos filhos é especial. Então, é exatamente o mesmo sentimento que nós precisamos pontuar e que precisamos que o Senhor Jesus se derrame sobre cada pessoa. Claro que eu falei alguns, né? E também o pastor Antônio, o pastor Luiz, que estão, né, no hospital também, em UTI, né? E todos nós que estamos aqui, a Silvia, tudo bem, Silvia? Tá bom, Silvia, Deus abençoe também a teu esposo, o ministério, a igreja, né? O Senhor esteja sobre todos vocês. Eva também, minha tia Rosária, minha tia Alzira, meus tios, netos, filhos, sobrinhos, genros, noras, né? Abençoe a todos. O Senhor esteja sobre também a vida dos meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, João, né? Roseli, Ângela e familiares, netos, a glória, a presença, o poder de Deus também se derramando, Magda, Sueli Felintro, Josué, Joel, o Senhor se derrame sobre cada um de vocês, o Walter, os familiares, ministérios, igrejas, a presença, o poder de Deus, Elô, Wesley, filhos, familiares, também a presença do Senhor sobre Amanda, Fábio, filhos, familiares, Fábio, Márcia, familiares também. Estou orando pela Ana Cláudia, que está grávida, né? Está para ter a sua filhinha, Luna, lá na Colômbia. Também a Clara, que está grávida aí no finalzinho da gravidez. Também lá na Alemanha, estamos orando por ela também, seus familiares. A graça, a glória, a presença, o poder de Deus, em nome de Jesus. E a Silvia falando, estamos juntos em Cristo, é verdade. Em Cristo Jesus somos um, né? Um corpo místico de Jesus Cristo, é verdade, você tem razão, Silvio. Então nós vamos orar, clamar por cada um de nós, nossos familiares, nossos queridos. Eu escrevo no meu papelzinho de oração e nós estamos colocando diante do Senhor cada família. O Senhor se derrame, o Senhor venha com a sua plenitude, com a sua graça, com a sua cura, com a sua saúde, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada um de nós que estamos aqui. Cada servo teu, cada serva tua, representando uma família, um lar, filhos, netos, sobrinhos, avós, tios. A presença, o poder de Deus sobre cada um de nós, a mãe, o pai, o marido, a esposa, sobrinhos, a presença, Senhor, plenitude do Senhor, se derramando, trazendo cura, saúde, tocando, restaurando, renovando, porque o Senhor não tem mais limites, o Senhor não tem mais território, o Senhor não tem qualquer limite físico, e nós entendemos isso exatamente porque estamos aqui, ainda que fisicamente distantes, mas no coração em comunhão. Nós apresentamos, ó Deus, os nossos pedidos diante do teu altar, da tua presença. É o Marco, é a pastor Antônio, o pastor Luiz, Senhor, é a Maria Helena, é o tio Nelson, a Ana Cláudia, a cabeleireira e todos os outros. Senhor, nós te clamamos
os nossos familiares que ainda estão passando por esse momento de Covid-19. Deus de poder, move-te dos céus, toca, cura, visita, restaura, ressuscita. Derrama, Senhor, da tua graça, da tua glória. Move-te dos céus. Senhor, que não haja qualquer limite, qualquer impedimento, obstrução, mas que o Senhor se derrame, tocando, visitando, curando, renovando, fortalecendo vias aéreas, vias respiratórias, pulmões, órgãos. Visita com a tua graça, com a tua glória. Deus, derrama-te, ó Deus, de equilíbrio das taxas orgânicas de cada um, trazendo a vida abundante, a resistência imunológica, a capacidade da ressurreição, do mover de saúde. Em nome de Jesus, venha agora, Deus, traz o teu mover, da tua plenitude. Ó Deus de poder, nós te clamamos, toca nos órgãos, coração, fígado, rins, pâncreas, circulação sanguínea, purifica o sangue. Senhor, todas as taxas reequilibradas no Senhor e na tua presença, mover de Deus sobre a circulação sanguínea, artérias, veias, tendões, nervos. Move-te, ó Deus, trazendo saúde. Plaquetas, recebam a vida, o mover da graça, da glória do Senhor. Em nome de Jesus, ouvidos, olhos, ó Deus, recebam a saúde e a cura do Deus vivo, todo-poderoso, o mesmo Jesus, que se compadece, que tem compaixão, que olha a multidão e que se manifesta em amor, em carinho, em desprendimento, generosidade. Senhor, derrama-te sobre os nossos queridos, os nossos familiares, mas também sobre o nosso país, o nosso Brasil. Tem misericórdia, ó Deus, porque nós vivemos um tempo muito difícil, de tragédias já anunciadas, de tudo que poderia acontecer. E, Senhor, nós te pedimos perdão a partir e através, da nossa intercessão, pedindo perdão pelo pecado desses gestores públicos, que mesmo sabendo o que poderia acontecer, prefeitos e governadores, pura e simplesmente, deixaram o caos se estabelecer. Não estruturaram, não criaram estrutura para poder suportar, sabiam o que estava acontecendo na Europa, Estados Unidos e outros lugares, e esse delay não foi observado. E agora nós estamos vivendo essa situação. Tem misericórdia. Misericórdia do nosso povo, o pai de família, a mãe de família, ó Deus, os filhos, os queridos, os avós, os tios, estão nessa situação. Senhor, tem misericórdia. A tua palavra diz que se nós clamarmos por paz na nossa terra, nós também viveremos a paz, e a paz do Senhor será estabelecida. Nós precisamos da paz, a paz que é irmã da justiça, a paz que se derrama através de Jesus Cristo. Derrama-te, ó Deus, sobre a nossa terra, cura o nosso povo, liberta o nosso país dessa situação toda. Senhor, só o Senhor. É por isso, ó Deus, que a gente sempre fala que aquilo que para nós é a pressão, é a opressão, é a dificuldade, é o deserto, é a montanha, é a falta de água, é a falta de recurso, para o Senhor é a matéria-prima do milagre. Então nós precisamos do teu milagre, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos da tua compaixão, da tua misericórdia, nós precisamos do teu perdão. Perdoa-nos como país, como povo, como nação brasileira. Liberta-nos, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque só o Senhor Jesus é digno de adoração, de identificarmos como nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, porque ninguém pode se separar do amor de Deus. O amor de Deus é eterno, é poderoso, o amor de Deus em Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa quinta-feira esteja já na presença do Senhor, uma quinta-feira que Ele nos deu, e nós estamos devolvendo a Ele, falando, Senhor, essa quinta-feira é tua. Só o Senhor pode estar à frente, no controle, no domínio dessa quinta-feira, sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te dê vida abundante, e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta às 10 horas da manhã. Um beijo para você, um beijo para todos. Silvia, manda um beijo aí para as tuas meninas, para o teu marido, servos do Senhor, o ministério, a igreja. Deus abençoe a todos, viu? Beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Até amanhã, 10 horas da manhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.